Memórias Póstumas é uma narrativa confusa e sem linearidade. O personagem principal, como sugere o título, resolve, depois de morto, contar a história de sua vida através de uma seleção dos episódios mais relevantes, desde seu nascimento até a sua morte. Essa narrativa não segue, porém, nenhuma sequência cronológica. Ele inicia pelo seu delírio e morte, depois conta seu nascimento e vai alternando, sem qualquer critério lógico, episódios de diversas fases de sua vida, sempre com uma alta dose de humor e visão pessimista. Brás Cubas nasceu em uma família rica e proprietária, o que lhe possibilitou nunca precisar comprar o pão com o suor do rosto. Na infância, foi um menino endiabrado, protegido pela convivência paternal, maltratava os escravos, aprontava com as visitas e desrespeitava os adultos. Na adolescência, envolveu-se com uma prostituta, que o explorou por vários meses, mas que ele, em sua narrativa, resume na famosa frase: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Foi mandado pelo pai à Europa para estudar e esquecer Marcela. Nunca levou os estudos a sério. De volta ao Brasil, conheceu Eugênia, moça bonita e romântica, filha de uma amiga de sua mãe. Brás Cubas lembra de que, quando criança, flagrara, durante uma festa, na casa do pai, a mãe de Eugênia beijando um homem casado atrás de uma moita. Como Eugênia não tinha pai declarado, dá-lhe o apelido irônico de Flor da Moita, mesmo sabendo que o pai jamais permitiria que ele se casasse com uma moça pobre e filha de mãe solteira, seduz Eugênia e chega a conquistar um beijo dela. Porém, quando descobre que ela é coxa de nascença, ou seja, possui uma perna mais curta que a outra, foge apavorado com a ideia de passar pelo ridículo de casar com uma mulher coxa. O pai de Brás Cubas tem o sonho de vê-lo exercendo o cargo de ministro. Para isso, arranja-lhe como noiva Virgília, filha de um figurão da sociedade que facilitará a carreira política do genro. Brás Cubas mostra-se, no entanto, tão apático e incompetente que acaba perdendo a noiva e o cargo para Lobo Neves, um homem arrojado que ele próprio compara com uma águia. Algum tempo depois, Brás Cubas reencontra Virgília, já casada com Lobo Neves. Desse encontro nasce uma paixão e os dois viram amantes. Virgília é uma mulher ambiciosa e não pretende abrir mão do prestígio social que o seu marido lhe proporciona. Assim, durante anos eles vivem um amor adúltero, que só acaba quando Lobo Neves é nomeado governador de uma província e Virgília muda-se para longe do Rio de Janeiro. Brás Cubas vai envelhecendo, solitário e sem ter feito nada de relevante na vida. Com a ajuda da irmã, ainda faz uma última tentativa de casar-se e ter filhos. Fica noiva de Eulália, moça pobre e sobrinha do cunhado Cotrim. A moça, porém, adoece e morre antes do casamento. Assim, Brás Cubas chega ao final da vida sem ter constituído uma família, sem filhos que dessem prosseguimento ao seu nome e sem ter produzido absolutamente nada que fizesse as pessoas lembrarem dele após a morte. No último capítulo, ironiza seus fracassos, afirmando que a vida é mesmo uma miséria e que não vale a pena perpetuá-la através dos filhos. A escola literária da obra é o realismo, com críticas a temas contemporâneos e o estilo conciso do autor. Porém, sofre influência do classicismo, porque ele busca não exagerar na carga emocional das narrativas, e do impressionismo, que permite relatar o passado através das memórias. A narração é feita em primeira pessoa, com o defunto autor sendo narrador observador e protagonista, conduzindo o leitor a ter sua visão de mundo da época do século XIX. Sua linguagem é erudita, com duplos sentidos e metáforas, justamente para criticar os romances da época, que atraíam muitos leitores superficiais. Há a quebra da quarta parede, ou seja, quando o autor dialoga diretamente com o leitor. O tempo é dividido em psicológico e cronológico. O psicológico é quando o finado conta sua vida sem seguir uma lógica linear, com digressões e fatos soltos. Nesta, ele pode retratar os acontecimentos a partir de uma outra dimensão, após a morte. O cronológico segue uma sequência contínua, com início, meio e fim, desde sua infância até sua morte. A obra machadiana extrapolou os limites do seu tempo e da estética realista e antecipou a modernidade. A característica mais marcante do estilo é a digressão. A narrativa de Machado de Assis é constantemente interrompida por comentários metalinguísticos, intertextualidades, histórias paralelas e principalmente análises filosóficas da sociedade e do indivíduo. Isso faz com que seu enredo fiquem sempre fragmentados e meio embrulhados. Essa dificuldade de leitura também é compensada pelo humor inteligente e pela estrutura dinâmica e moderna de seus livros. Memórias Póstumas de Brás Cubas se enquadra no gênero literário conhecido como sátira menipéia, na qual o morto se dirige aos vivos para criticar a sociedade humana.
Na leitura, é como se existissem dois protagonistas, o Brás vivo e o Brás morto. O Brás vivo é o personagem da narrativa e vive uma essência marcada pela futilidade social, pela volubilidade sentimental e pelo desprezo que manifesta pelos outros. O Brás morto é o narrador, que é capaz de expor sem nenhum pudor os próprios defeitos. Em primeiro lugar, porque já está morto, e em segundo, porque a condição que está lhe dá a sabedoria necessária para perceber que seu modo de agir é semelhante a de todos os seres humanos. É genial perceber que, mesmo do outro lado, Brás ainda tenta se enganar e, em alguns momentos, cede à tentação de desvirtuar os acontecimentos para não parecer inferior diante ao leitor. A sociedade é caracterizada como um espaço de jogo entre aparência e essência, onde as pessoas interpretam papéis e fingem ser o que realmente não são. As impossibilidades de conhecer a profundeza da alma não impedem o narrador de reconhecer a miséria moral da humanidade. Essa descoberta é sustentada sem problemas pelo Brás vivo, embasado na filosofia do humanismo, que afirma que toda atitude humana, boa ou má, é justificado como um ato de preservação da espécie. O Brás morto, de sua parte, é capaz de conhecer e olhar com ceticismo a própria teoria, chegando a uma conclusão que nada tem de otimista. Por ele, a espécie humana termina ali, já que não deixa herdeiros da nossa miséria. O professor Roberto Juliano, do cursinho da Poli, ressalta que Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra que revolucionou o romance brasileiro. É realista, mas sem ter as características da crítica agressiva de outros escritores do realismo, como essa de Queiroz. A força da obra machadiana está na crítica sutil e na grande inteligência do autor, que parte de um ponto de vista mais psicológico. Além disso, chama atenção o fato de que essa obra revolucionou o formato do romance de padrões do romantismo. Se no romance é praxe escrever uma dedicatória, por exemplo, ele o faz a um verme, ao verme que o corroeu. Joaquim Maria Machado de Assis é considerado um dos mais importantes escritores da literatura brasileira. Nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839, filho de uma família muito pobre. Mulato e vítima de preconceito, perdeu na infância sua mãe e foi criado pela madrasta. Superou todas as dificuldades da época e tornou-se um grande escritor. Na infância, estudou numa escola pública durante o primário e aprendeu francês e latim. Trabalhou como aprendiz de tipógrafo, foi revisor e funcionário público. Publicou seu primeiro poema intitulado Ela na revista Marmota Fluminense. Trabalhou como colaborador de algumas revistas e jornais do Rio de Janeiro e foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e o seu primeiro presidente. Machado de Assis também escreveu contos tais como Missa do Galo, O Espelho e O Alienista. Escreveu diversos poemas, crônicas sobre o cotidiano, peças de teatro, críticas literárias e teatrais. Machado de Assis morreu de câncer em sua cidade natal no ano de 1908.